Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu gostaria de compartilhar uma porção do Evangelho do Senhor Jesus com você, mas antes disso, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever. Clique aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, curte, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha com os irmãos da sua igreja, compartilha no grupo que você achar que vai abençoar outras pessoas. Seja um agente de compartilhamento para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra, pelo Evangelho e pelo ensinamento da palavra de Deus. O texto, portanto, que eu gostaria de ler com vocês se encontra no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 1 ao versículo 8. Um texto muito conhecido de todos aqueles que já leram o Evangelho de João e que leram os Evangelhos, um texto áureo, um texto muito poderoso, um texto muito pregado. Mas eu gostaria de reler com vocês e aplicá-lo aos dias atuais. João, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto onde Jesus está conversando com os seus discípulos. Ele já se encontra na cidade de Jerusalém, onde ele já sabe que será entregue como libação pelos pecados da humanidade, e então ele se reúne com os seus apóstolos a fim de lhes mostrar as suas últimas instruções antes que ele vá parar na cruz. Ele tem o cuidado de ensinar os seus apóstolos o que é verdade, aquilo que estabeleceu-se a partir da sua vinda, aquilo que ele ensinava acerca do reino de Deus. E aqui agora ele está aludindo àquilo que o Antigo Testamento já afirmava sobre a nação de Israel. A nação de Israel era conhecida no Antigo Testamento como a videira verdadeira, isto é, como o povo de Deus, onde os outros povos poderiam encontrar a capacitação para conhecer o Deus de Israel, o Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor está conversando com os seus discípulos, ele diz o seguinte: ele diz que essa concepção de videira não é mais correta, mas que agora ele é a videira verdadeira e única, e o seu Pai é o lavrador. Isto significa dizer aos discípulos que toda a concepção de lugar, que toda a concepção de pertencimento não tem mais, a partir de agora,
legitimidade senão passar por Jesus Cristo. Jesus é o caminho e a videira verdadeira, onde agora, além dos seus discípulos, todos os povos chegam a Deus a partir desta videira, que é Ele mesmo. E Ele está ensinando aos seus apóstolos e discípulos que eles não são a videira, mas eles são as varas que estão enxertadas na videira, que é Jesus Cristo, o Senhor, que está lhes ensinando esta máxima. Isto traz para nós, num primeiro momento, um ensinamento profundo que muitas vezes a gente não para pensar naquilo que é ensinamento profundo para cada um de nós. Significa, portanto, dizer que a igreja, enquanto instituição, ela não é a videira. O pastor, enquanto alguém representante do povo de Deus, não é a videira. Com isso, eu não estou negando a importância da instituição, a importância da igreja, a importância das lideranças religiosas. Muito pelo contrário. O que eu estou afirmando aqui é que elas, assim como a instituição, são ramos que apontam para a verdadeira videira, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque quando se perde essa ideia e transforma a igreja em videira, ela toma uma posição que não é sua. Ela arroga para si uma autoridade que ela não tem. Por quê? Porque Jesus diz que Ele é a videira verdadeira e que os discípulos deveriam entender isso e saber dessas coisas, é saber que nós somos os ramos que apontamos para a videira, isto é, que apontamos para Cristo aqui nessa terra, enquanto povo seu, enquanto igreja sua, enquanto povo adquirido. Nós temos que ter a noção e a capacidade de entendimento que a igreja, ela é uma ramificação, literalmente, da videira verdadeira, que é o próprio Cristo, para a qual os ramos estão enxertados nele e precisam dar os frutos que Jesus disse que a igreja daria. Isto é, levando as pessoas a ele, testemunhando dele, falando da sua obra e dizendo quem ele é e apontando ele como o único e suficiente Salvador de todas as pessoas e de todas as almas. Numa segunda situação nesse texto, ele diz que pela palavra os discípulos já estavam limpos, porque Jesus era quem tinha dito as palavras para eles. Jesus está falando nesta palavra de ensinamento aos seus discípulos das últimas coisas, que é pela palavra dele que eles são limpos. Se não fosse a palavra de Jesus, não haveria como os seus discípulos serem limpos, como diz os versos anteriores, que o Pai é quem limpa para que dê mais frutos, mas que através da palavra de Jesus, essa limpeza era instantânea através da vida daqueles que ouvissem a sua palavra. E ele estava ensinando os seus discípulos que pela sua palavra eles não tinham que se preocupar, porque eles já eram limpos pela palavra de Jesus. Aqui nós temos um segundo ensinamento sobre a videira, sobre a palavra, daquilo que Jesus nos ensina e daquilo que a gente pode trazer para os dias atuais, para a nossa vida. Portanto, uma segunda situação nesse texto que a gente pode aprender é que as pessoas são limpas não pelaquilo que a gente acha, não pela doutrina da igreja, que muitas vezes são regras que fogem das palavras de Jesus. Jesus está dizendo que as pessoas são
e devem ser limpas pela sua palavra. É a palavra de Jesus que limpa as pessoas de tudo aquilo que pode afastá-las de uma boa vida diante de Deus no que diz respeito à frutificação para o reino de Deus. Se a palavra de Jesus não for pregada nas igrejas, se a palavra de Jesus não for dita, se o evangelho não for primazia, como não tem sido em muitos lugares, a gente vê uma igreja infrutífera, pessoas infrutíferas, pessoas que não têm a capacidade de entender o seu propósito no mundo e o seu propósito de vida enquanto pertencente ao povo de Deus que se reúne matutinamente todos os cultos, mas continua vivendo uma vida de escravização na religiosidade que foge à palavra de Jesus, que tem doutrinas humanas, mas não tem muitas vezes a palavra de Jesus, aquela palavra que confronta, aquela palavra que chama, aquela palavra que diz ao ser humano que ele precisa ser, o que significa ser cristão e pôr a sua fé em Jesus Cristo e a frutificação que ele precisa dar diante da sociedade, diante da família, diante de tudo aquilo quando ele professa a sua fé em Jesus Cristo. A palavra precisa ser exatamente a palavra de Jesus Cristo, porque só ela é quem tem o poder de limpar as pessoas dos seus pecados. Uma terceira situação que Jesus deixa claro é que se alguém não estiver nele, será lançado fora, vai secar e não serve mais para nada, a não ser para ser colhido e lançado no fogo. A igreja, ela existe por um propósito. Nós, enquanto povo de Deus, existimos por um propósito. Esse propósito é frutificar para a glória de Deus. É entendermos que andar com Cristo implica frutificação, está produzindo frutos dignos de arrependimento e frutos que levarão outros a Cristo, porque se nós assim não vivermos, se nós assim não andarmos e não entendermos essa máxima de Jesus para a nossa vida, para a proposta da fé, para a proposta da igreja, para a proposta de tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer para Deus e viver para Ele, a gente perdeu a noção do propósito, do que é instrução de Jesus, do que é viver em Cristo e do que é desfrutar da vontade de Deus, que quer que a gente frutifique para que o seu reino avance ainda mais, alcance ainda mais, de tal forma que se a nossa vida se tornar uma vida inerte, infrutífera, que não serve para frutificar como ramo que somos, dentro da videira verdadeira que é o próprio Cristo, nós perdemos a razão de ser, tanto enquanto somos cristãos, tanto quanto em reunião congregacional para adorar o nome de Deus. Quando as nossas reuniões se tornam reuniões que não oferecem essa ideia ou que não aponta para essa ideia de frutificar dentro da videira e compreendendo essas questões, o próprio Cristo diz que murcha, seca e já não serve mais para nada, a não ser para ser queimada e para ser lançada ao fogo. Portanto, a nossa vida e a igreja existe para frutificar para o reino, para que o reino de Deus avance enquanto estamos na videira verdadeira, que é o próprio Cristo. Um outro ensinamento que Jesus nos deixa claro aqui e afirma para todos nós
é que, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus está falando aqui em duas situações importantes. Primeiro, os discípulos precisam estar em Cristo. Depois, as palavras de Cristo precisam estar neles. Só após essas duas situações bem definidas, eles podem pedir o que quiserem e será feito. E ele continua dizendo que nisto é glorificado o nome do Pai, porque é do agrado do Pai que se dê fruto, para que se conheça que ali eles são discípulos de Jesus Cristo verdadeiramente. Temos aqui o último e derradeiro ensinamento nesses versículos que nós lemos. Portanto, nós podemos aprender o seguinte: nós, primeiro, precisamos estar em Cristo, ou seja, estarmos caminhando com Jesus Cristo. E um segundo passo da nossa caminhada é que a palavra dele permaneça em nós, no sentido de compreender e de praticar, e de saber que isso é prioridade, a sua palavra, e só assim nós vamos orar e Cristo e Deus então nos ouvirá e nos dará aquilo que nós estamos pedindo, porque é da vontade de Deus que a gente frutifique, para que os outros vejam a frutificação de Deus na nossa vida, uma vida verdadeira, que entendeu que precisa se entregar e que a palavra de Deus precisa governar a nossa vida em atos, ações e atitudes fora das quatro paredes da igreja. Nós precisamos ser cristãos verdadeiros na videira que é Cristo, fora da igreja. Porque ser crente aos domingos, o dia do Senhor, é muito fácil, mas nós precisamos todos os dias estar em Cristo, entendendo a videira verdadeira que é Ele, sabendo que nós somos ramos que estamos nele, que apontamos para Ele e que sem Ele, diz Ele, nós não podemos fazer coisa nenhuma, porque nós precisamos entender que é Ele quem opera tudo em todos e que Ele é quem nós devemos estar, apontar, obedecer, para que então a nossa vida seja completa e completada constantemente diante de Deus, para a glória de Deus, no nome do Senhor Jesus. Que esta palavra possa abençoar a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua igreja. Fica aqui o meu pedido, que o Espírito fale ainda mais ao seu coração e que esta palavra possa lhe ensinar ainda mais. A paz do Senhor a todos.